Olá! Bora falar de um assunto que é, olha, crucial para qualquer líder que quer crescer sem se perder no processo, as chamadas 5 potências. É um verdadeiro diagnóstico interno. E para começar, uma pergunta que talvez muita gente já tenha se feito. Por que, mesmo depois de bater metas e alcançar o sucesso, às vezes fica aquela sensação de vazio? É um paradoxo bem comum para quem está na linha de frente. Pois é, e a resposta está muito ligada a essa frase aqui. A ideia central da nossa análise de hoje é essa. A raiz do problema raramente está lá fora, está aqui dentro. É a desconexão com a gente mesmo que acaba limitando o crescimento de verdade. Então, vamos entender melhor o que é esse tal de paradoxo do líder. A lógica parece meio invertida, né? Quanto mais se trabalha, quanto mais se conquista, maior a chance de sentir um desalinhamento, como se faltasse a peça principal do quebra-cabeça. E aqui está o pulo do gato. É muito fácil culpar o mercado, a equipe, a economia. Mas a questão fundamental, segundo essa análise, não é um desafio de negócios externo. É um desafio interno que reverbera em todo o resto. Beleza. Se o problema é interno, como é que a gente resolve? A proposta aqui é olhar para dentro e fazer um diagnóstico, ativando o que são chamadas de as 5 potências. Pensa nisso como um mapa, sabe? Um sistema lógico para a gente se autoavaliar e construir uma performance que seja, acima de tudo, sustentável. E a gente começa pela fundação, pelo alicerce de tudo, a potência física. Porque, vamos combinar, sem energia, a melhor estratégia do mundo não sai do papel. É a base que sustenta o resto. E olha só, o corpo fala, né? O interessante é que esses sinais, fadiga, irritabilidade, dores, muita gente acaba achando que é normal, que é o preço do sucesso. Mas, na verdade, são luzes de alerta piscando, indicando que a base está começando a rachar. Então, que fique claro, não estamos falando de estética aqui. Potência física é sobre ter combustível no tanque. É a energia que garante sustentabilidade e precisão na hora de tomar decisões. É o que alimenta todas as outras potências. Ok, com a base de energia no lugar, a gente sobe um nível, a potência espiritual. E um ponto super importante, isso aqui não tem a ver com religião, tá? Tem a ver com direção, com propósito, o famoso porquê. E o que acontece quando essa bússola interna está desregulada? A gente entra num modo de hiperprodutividade que não leva a lugar nenhum. É correr muito, bater meta atrás de meta e continuar sentindo aquele vazio lá do começo. Faz sentido? No fundo é isso. A potência espiritual é a bússola. É ela que responde para onde eu estou indo e por quê. É o que alinha a nossa visão com o impacto que a gente quer gerar no mundo e evita o burnout por esforço sem sentido. Certo, temos a energia e a direção. Mas e as tempestades internas? É aí que entra a terceira potência, a emocional. Ela cuida daquelas forças invisíveis que podem, e muitas vezes conseguem, nos desviar da rota. Dá uma olhada nesses padrões. Reagir de forma dura, fugir de uma conversa difícil, empurrar com a barriga uma decisão importante, isso tudo é sintoma. É sinal de que tem emoção represada ali ditando o jogo sem que a gente nem perceba. O excesso de trabalho, por exemplo, muitas vezes é uma fuga. Então, desenvolver essa potência é como desentupir um cano. A energia que estava presa ali naquelas tensões finalmente é liberada. Um resultado? Um desempenho muito mais inteligente, estratégico e menos reativo. Chegamos na quarta, a potência racional. E aqui tem uma pegadinha, porque muitos líderes acham que essa é a sua fortaleza, o seu ponto forte. Mas a pergunta é, será que ela não está operando cheia de ruído? Sabe aquela mente que não para? Pensamento acelerado, dificuldade de separar o que é fato do que é medo, confundir urgências que a gente mesmo inventa com o que é prioridade de verdade? Isso mostra que a mente racional, sem disciplina, pode se tornar uma inimiga da clareza. Ter uma potência racional afiada não é só sobre ser lógico. É sobre ter disciplina mental para cortar o ruído, filtrar o que não importa e direcionar o foco para o que é essencial, principalmente sobre pressão. É clareza estratégica na veia. E por fim, depois de organizar a mente, a gente mergulha na quinta potência, talvez a mais subestimada no mundo dos negócios, a potência instintiva, a força da intuição, do feeling. Quando a gente se desconecta dela,
Sabe o que acontece? A gente começa a racionalizar tudo em excesso. A decisão fica lenta, a gente perde a capacidade de ler o ambiente, as pessoas, e o mais grave, a vitalidade e a coragem para agir vão embora. Ativar o instinto é resgatar aquela força que vê o que os números não mostram. É o que permite agir com confiança, com vitalidade. É o que devolve o brilho no olho, a vontade de fazer acontecer. Mas atenção, o grande segredo não é ser nota 10 em uma potência só e esquecer as outras. O ponto de virada, a mágica, acontece na integração de todas elas. É quando a gente sai de um modelo de força bruta para um modelo de inteligência. E essa imagem aqui deixa tudo muito claro. De um lado, operar no limite da exaustão, lutar contra si e reagir à pressão. Do outro, uma liderança leve, precisa, com coerência interna e ação estratégica. É outro jogo, simplesmente. E por que esse papo todo é tão importante? Porque esse olhar para dentro não é um luxo ou um hobby, é uma vantagem competitiva real. É a diferença entre crescer com inteligência ou simplesmente passar o dia apagando incêndio para sobreviver. Para a gente fechar o raciocínio, olha que resumo perfeito. A potência física traz estabilidade, a espiritual, direção, a emocional, liberação da energia presa, a racional, precisão e a instintiva, ação. Estabilidade, direção, liberação, precisão e ação. Juntas são a base de uma liderança completa. E para a gente terminar, fica essa reflexão. No final do dia, o maior risco na jornada de um líder não é a concorrência, não é o mercado. É se perder de si, se desconectar da própria essência no meio do caminho. Então, a pergunta que fica para a gente pensar é: a liderança que está sendo exercida hoje, agora, vem da inteligência integrada ou do modo sobrevivência? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo.